Joana é uma apresentadora de TV muito famosa e muito conhecida dentro da sua área, uma das melhores da sua profissão. Mas de repente ela comete um erro dentro mesmo da sua profissão e ela é mandada embora. Logo o marido dela sugere que eles vão para uma cidade mais afastada para ela se recuperar e viver uma nova vida. E essa cidade se chama Stanford. Mas mal Joana sabia que esse seria o início de um grande pesadelo. Mulheres Perfeitas não é apenas um filme sobre mulheres bonitinhas e perfeitas de Stanford. Na verdade, é uma crítica social fortíssima, mas nem todo mundo está preparado para isso. Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Sim, bem-vindos, você que é nova, você que é novo por aqui. E sim, esse é o mês, né? 30 dias, 30 vídeos aqui no canal, que eu vou lembrar vocês que eu tava planejando de trazer vídeos aqui por um mês direto. Eu vou continuar e tentar postar com essa frequência. Por quê? Porque tem muitos vídeos acumulados. Esse é um deles que eu já queria ter trazido, gente, acho que desde o ano passado. Na verdade, esse é um tema que eu já trouxe lá no meu TikTok. Se você não me segue, gente, por favor, siga, né? Aqui estão minhas redes sociais. Já se inscreva no canal, dê aquele joinha, porque vai me ajudar muito, gente, muito mesmo. E já comenta aqui, você já assistiu esse filme? E mais, você gosta mais da versão dos anos 70 ou de 2004? E bom, gente, por que eu resolvi trazer esse filme aqui pro canal? Se esse não é um canal de análise nem de cultura pop, e sim de moda, poder e arquétipo, porque faz muito sentido. Eu gosto muito do filme, né, de Mulheres Perfeitas dos anos 70, acho que de 75, se eu não me engano, né? Porque ele traz uma crítica social fortíssima, gente, ligada ao feminismo, né, que as mulheres são moldadas e tudo mais. Eu vou trazer isso daqui, conversar um pouquinho mais sobre isso hoje com vocês. E eu gosto mais do original nessa questão do que do remake. Inclusive o remake foi muito criticado, né, pela crítica. E não só isso, o público em geral, a grande maioria não gostou desse remake. Também vou explicar o porquê disso. E por que Mulheres Perfeitas tem a ver com o nosso canal aqui de moda, beleza, poder arquétipo. Enfim, não saia desse vídeo porque eu vou explicar tudo, gente. É muito legal, é crítica social, é beleza, é machismo, feminismo, enfim, é muita coisa. Agora, sem mais delongas, bora começar o vídeo. Então, Joana, ela é uma jornalista, uma apresentadora, né, muito requisitada no seu ramo. Aí ela comete um erro ali dentro da profissão dela, tanto é que um cara quer tentar matar ela, falando que odeia mulheres, alguma coisa assim, e ela tem que sair daquele lugar, tanto é que o cara manda ela embora. E daí o marido dela, que se chama Walter, fala, vamos, sei lá, para uma cidade diferente, recomeçar do zero, né? Para você recomeçar, porque ela tá literalmente em um caos, porque, gente, é a carreira dela, da vida dela, o trabalho dela. E você nota uma coisa muito interessante, que você vê que ela é uma mulher muito livre. E você vê isso não só na profissão dela, mas pela forma dela de se vestir, gente. Ela é aquelas mulheres executivas que veste, inclusive ela se porta, além de se portar muito bem, ela veste aquelas roupas pretas, aquelas roupas que afina a silhueta dela e deixa ela muito elegante, mas ao mesmo tempo livre. E isso a gente vê no filme inteiro. E o que isso tá querendo nos mostrar pra gente? Que ela é livre, gente. Ela é uma mulher que sabe o que quer, que faz o que quer. E não só isso, tem uma profissão muito requisitada, tem a sua carreira, é casada, mãe de filhos, mas não é submissa ao homem. Por que eu estou explicando isso aqui? Porque isso vai ser muito importante durante a trama do filme. Então a gente vê ela ali com um corte super moderno, com cabelo preto, com as roupas dela. E como eu gosto mais do filme original, eu vou falando um pouco do original e um pouco do remake, do porquê que eu não gosto tanto do remake do que do original. E do original eu mudaria o final, mas eu entendi o final porque que eles não mudaram. E ficou melhor assim. Vocês vão entender. Então, no original, ela também, só que ela é mais hippie, sabe? Ela tem um estilo mais hippie. Por quê? Porque eles estão ali em 1975, né? Eu acho que se passa 75 o filme. Enfim, eles estão nos anos 70. Então, nos anos 70, 80, 90, tinha muito a moda hippie, gente. Era muito, assim, conhecida. O pessoal usava demais.
E já no remake, ela é uma mulher executiva, tem um programa e tal, mas mesmo assim ela é uma mulher livre, com corte de cabelo super moderno, com roupas pretas, mas ao mesmo tempo livre. E, enfim, eles decidem ir para Stanford. E quando ele chega em Stanford, no caso da original, ela decide ir porque eles querem uma vida mais calma, né? O marido sugere para ela, porque eles querem ter uma vida fora da cidade, uma vida mais calma. Já no remake, é esse que eu acabei de... o motivo, né? Que eu acabei de explicar. Chegando lá em Stanford, eles veem um mundo perfeito de Stanford. O que quer dizer o mundo perfeito de Stanford, Sarah? Mulheres perfeitas, mulheres todas com tons pastéis. Gente, o que quer dizer tons pastéis? Naturalidade, calma, feminilidade, mais excessiva no caso de Stanford. Barbiezinha. Gente, parece literalmente que você está assistindo o filme da Barbie quando você chega lá em Stanford. Quando a Joana chega, né, lá em Stanford. E ela acha tudo aquilo muito estranho. Hoje vai ser um dia muito especial. Nós vamos fazer uns exercícios que eu pessoalmente inventei, baseados em simples atividades domésticas, que eu chamo de Claire Aeróbica. Porque o nome dela é Claire. Agora vamos emagrecer. Lavando. Vamos imitar máquinas de lavar. E... Chuga, 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 chuga. Isso, Ana! E daí a Claire, né, começa a apresentar, né, Stanford para ela. E ela vê todo mundo em tons pastéis. E é uma hora muito interessante que você vê um contraste muito grande entre a Claire, que está apresentando Stanford, para a Joana, que é uma pessoa ali que está totalmente devastada, um caos. E ali, naquele momento, você vê quem já foi moldada e quem ainda tem liberdade. Você vê isso muito bem no estilo e no contraste das duas. E enfim, aí o que acontece? Ela apresenta Stanford. Gente, eu não vou fazer análise do filme, porque esse não é um canal de análise. Eu quero falar sobre a crítica social desse filme, até porque é uma crítica social sobre a beleza, masculinidade, feminismo e machismo. E, enfim, aí se vocês quiserem assistir o filme, eu recomendo muito vocês assistir não só o original, como o remake, para vocês verem a diferença também. Aí ela começa a apresentar Stanford pra Joana, e a Joana acha tudo aquilo muito estranho, porque conforme que ela vai conhecendo cada vez mais, né, aquele lugar, ela vê mulheres perfeitas e submissas aos homens do jeito que eles querem. Elas são típicas mulheres dos anos 50, né, porque eles... Na verdade, eles querem moldar ali as mulheres para serem aquelas mulheres dos anos 50, gente. Porque quem não sabe, as mulheres dos anos 50 era assim. Não vestia calça, era só vestido, cores em tons pastéis, cuidava da casa, do marido, fazia tudo ao mesmo tempo. E era considerada uma mulher perfeita, dona de casa. E não podia sair desse padrão, dessa caixinha. Porque era assim que as mulheres eram moldadas. E assim é Stanford, vivendo nessa era, nesse estilo anos 50, em que os homens dominavam as mulheres e elas acatavam, né, isso. Aí, enfim, acontecem algumas coisas e daí a Joana, né, resolve ir para uma reunião de mulheres ali do grupo dali de Stanford, né, que as mulheres se reúnem para fazer reunião, falar sobre as coisas do bairro, essas coisas. A Joana é amiga dela, jornalista, né, se eu não me engano é a jornalista amiga dela, que se chama Claire, resolve ir ali para a reunião do bairro. E se você vê também, gente, as duas dá muito contraste, gente, é muita diferença com as mulheres de Stanford. As duas são caos, são mulheres reais, são mulheres assim, jornalistas. No caso da Joana, né, ela apresentava um programa de televisão de super audiência para mulheres que são o quê? Submissas aos homens, donas de casa, cuida de suas famílias, mas num nível extremo, num nível totalmente extremo.
Enfim, elas vão para a reunião, né, do bairro, e as mulheres começam a falar, tipo assim, o que você fez? Tipo assim, sabe? O que você gostaria de ter mudado hoje? Alguma coisa assim, gente, que é nessa parte em específico, eu não lembro. Por isso que eu recomendo muito vocês assistirem o filme, mas com essa análise crítica, tá? Não assiste só, eu vou assistir um filminho pra me divertir. Gente, análise crítica, pra vocês verem, pra vocês entenderem depois o que eu quis dizer e trazer aqui pro canal. E, enfim, o que você mudaria, tal, alguma coisa assim, que uma delas de Stanford pergunta, né, para as meninas em geral, incluindo a Joanna e a Claire. Aí a Claire fala, que é amiga da Joanna, eu gostaria de ter um vibrador ali pro Natal, alguma coisa assim. Ela brinca, né, falando isso. As mulheres ficam chocadas. Porque, gente, para uma mulher mulheres, né, que são assim criadas e moldadas para ser mulheres dos anos 50, isso é um absurdo, né? Que as mulheres dos anos 50 com vibrador, amiga, você tá louca? Tipo assim, né? E depois elas começam a falar, não, eu queria ter feito o bolo perfeito pro meu marido e sem querer eu assei a forma, tipo assim, sabe? Elas falando que queria ter limpado bem a casa, coisas assim do dia a dia, de afazeres de casa, e não do tipo, eu gostaria de ter me divertido com os meus filhos semana passada, gostaria de ter ido ao cinema. Não, elas não falam sobre isso, elas falam do quanto elas gostariam de ter limpado ou feito melhor para os maridos dela dentro de casa, e infelizmente a gente não foi concluído perfeitamente. Mas enfim, aí Joanna e Claire continuam achando tudo aquilo muito esquisito, porque elas não têm vontade própria, elas não têm autonomia, elas não têm personalidade. E daí acontecem algumas coisas que eu não quero... Eu tô dando spoiler, mas ao mesmo tempo eu não quero dar tanto spoiler. Gente, eu sou péssima pra falar de filme porque acaba dando spoiler. Então, enfim, não quero e não quero, né? Mas enfim, depois vocês assistem lá. Eu vou tentar não dar tanto spoiler, tá? Eu quero falar sobre a crítica social do filme em si. E, enfim, aí a Joanna e a Claire, eles têm um amigo também gay. Isso é um dos outros contrastes entre o original e o filme remake. Por quê? No original eles não têm um amigo gay, né? As duas amigas não têm um amigo gay. Já no remake eles têm esse amigo gay. Por que eu gostei? Porque isso mostra mais ainda do tipo, na verdade questiona nós, né, que estamos assistindo. Será se as mulheres vão ser moldadas e as mulheres de Stanford são moldadas, o que eles vão fazer com o amigo gay? Que se eles são moldados para a época dos anos 50 e não podia ter isso, né? As pessoas eram quase crucificadas por expressar sua sexualidade, quem dirá um gay. O que será que vai acontecer com ele? Isso eu acho muito interessante a trama explorar isso. E daí a amiga dela é moldada, né? Porque, na verdade, depois a Joanna descobre que são todos robôs. Mas até então, isso acontecer, a amiga dela, Claire, é moldada. O amigo dela, que é o gay, ele também é moldado. E ele é moldado para ser um político. Ou seja, o que isso quer dizer? Ele pode ser gay, mas sem mostrar que ele é gay. Sem ele ficar se amostrando muito. Ele tem que ser um gay assim, ó. Tipo, eu sou um gay, sou político, mas sou discreto. É isso que eles quis dizer. Tipo assim, você não pode ficar se mostrando. Você tem que se portar direito. E daí a amiga dela, Claire, também, que é a casa da Claire era uma bagunça, gente. A típica casa de jornalistas de filme, sabe? Do norte-americano, que a casa é uma bagunça, a mulher fazendo editoriais, ela nem preocupada com beleza, e de repente a mulher está transformada. E a mulher está transformada, ela está totalmente loira, né? Porque, o que quer dizer? Ela está totalmente loira, totalmente padronizada, com tons pastéis, sendo que ela era o oposto disso. Ou seja, quer dizer que ela já foi moldada pela sociedade. Mesma coisa, o amigo dela gay. E ela acha tudo aquilo estranho. E o remake, gente, ela descobre depois, no remake, que quem armou tudo isso, quem criou esse mundo perfeitinho de Stanford, que inclusive queriam que ela fosse essa mulher perfeita também, inclusive o marido dela tava meio panguã, sabe, meio mongo, o marido da mulher do remake, e ele tava quase aceitando, né, que ela fosse essa mulherzinha perfeitinha de Stanford. Inclusive, no original, ele aceita que ela seja essa mulher,
Então ele aprova que o cara faça esse experimento, transforme ela em robô. Já no remake, ela finge que virou, que ela dá um ultimato nele lá, acontece umas coisas e ela finge que virou. Então ela se molda, mas antes dela se moldar, ela vê como a amiga dela ficou, como o amigo gay dela também ficou, e como todos ficaram moldados lá. E daí ela finge que tá, né, moldada também e coloca um vestidinho, coloca umas roupas toda cute, toda fofa. Enfim, e qual a diferença dos dois, né, do original pro remake? No original, tudo isso, quem criou esse mundo perfeitinho de Stanford foi um homem, porque ele queria mulheres moldadas dos anos 50. Por quê? Porque ele simplesmente queria. Ele era homem, ele podia, ele queria fazer. Então ele queria mulheres moldadas dos anos 50, eles iriam ter. E os outros homens, que eram maridos, para eles estava confortável, gente. Para eles estava, para mim tá bom. Elas vão fazer o que eu quero, quando eu quiser, tudo que eu quiser, então para mim tá de boa. Já no remake, não. No remake, quem criou esse mundo perfeitinho de Stanford não foi um homem, foi a mulher do Mike, que conforme eu fui assistir no remake na primeira vez, eu até achava que era o Mike, gente, porque acontece muitas coisas ali que eu falo, eu acho que foi ele, gente, eu acho que foi ele. No original foi alguém assim também, que não sei o que. E não, no remake tem muitas coisas que eles fizeram diferente. Algumas coisas eu gostei, mas no geral eu não gostei. Não só eu, como a crítica também não gostou. E daí, quem criou aquele mundo perfeitinho de Stanford no remake foi a mulher do Mike, que é a Claire, né? Que foi a que apresentou Stanford para Joanna logo quando ela chegou. E daí, o que quer dizer? Quer dizer que o remake, pelo menos eu e a crítica, pelo menos entendemos assim, que no remake a culpa de tudo aquilo foi de uma mulher. E que tadinho dos homens, coitadinho deles, né? Foi uma mulher que criou isso. O que a gente tem a ver? A gente não tem nada a ver. Já no original, não. O original foi um homem, porque ele queria mulheres moldadas igual nos anos 50. Porque para ele estava confortável, para ele estava melhor assim. Por quê? Porque eles podem moldar, eles podem controlar elas. E, gente, eu quis trazer esse filme não só pela crítica, né? Mas também para falar das vestimentas também, porque como eu havia dito, eu falei um pouquinho aqui pra vocês, você nota muito o contraste de quem já foi moldada e de quem ainda tem liberdade. Tanto é que no remake, pelo menos, quando a Joanna finge que virou, né, um robô, ela se veste igual todas. Pra quê? Pra camuflar, no caso, ali com as outras mulheres, pra ela ficar ali igual elas, sabe? Enfim, e é isso, meu preferido é o original, porque tem uma crítica muito fortíssima ao machismo, mostra de fato a trama. Infelizmente, no final dele, ela é moldada, a Joanna, né, ela é substituída pelo robô, porque infelizmente toda aquela luta dela, ela não conseguiu, porque no final eles de fato conseguiram o que eles queriam, mas tem uma história, uma trama por trás para você entender tudo isso, que é absurdo, absurdo mesmo. E no remake não, no remake, além dela se salvar, foi uma mulher, gente. Foi uma mulher. Gente, não faz sentido nenhum. Depois que vocês assistirem, vocês vão entender. Porque não faz sentido nenhum. Então, o que quer dizer? Uma mulher que quis moldar tudo, quis um mundo perfeitinho de Stanford, que não sei o quê. E ela ainda pergunta, Joanna, por que você fez isso? Ela pergunta pra Claire, por que você fez isso e tal? Ela falou, porque eu queria mulheres dos anos 50, o estilo dos anos 50. Hoje as pessoas vivem muito vulgar, muito isso, muito aquilo. Eu queria as mulheres como dos anos 50. E, gente, isso não faz sentido nenhum. Porque as mulheres dos anos 50 não tinham liberdade de expressão. Elas não poderiam ser que elas quisessem ser. Você entende? Ela poderia falar, não, porque eu queria mulheres mais com liberdade e tal, mas não faz sentido ela falar isso, porque ela moldava as mulheres, né, pra ser perfeitinha pros maridos delas. Então, enfim, aí a culpa de tudo foi uma mulher, que no final, até o marido dela, que é o Mike, também era um robô, não gostei. Enfim, aí tem toda essa questão, né, aí ela depois sai de lá, vai pra outro lugar, aí ela se expressa novamente como ela realmente é, uma mulher com corte totalmente moderno, cabelos pretos, uma mãe de família, uma mulher boa, mas também uma super profissional,
uma mulher que gosta de fazer o que ela quer, uma mulher que gosta de se divertir, de sair com as amigas, mas também gosta de cuidar da casa, do marido, dos filhos. Uma mulher, gente, com liberdade. E era isso que ela queria que todas as mulheres de Stanford fossem. Mas, infelizmente, as que eram robô lá, gente, acabou. Virou robô, já era. E é isso, meus amores. Obrigada por chegar até aqui. Me diz aqui nos comentários o que você achou desse filme. Você já conhecia? Você não conhecia? Você já sabia dessa crítica social e da beleza por trás deste filme? Até porque quem já assistiu sabe que esse não é um filme apenas de mulheres bonitas e nem perfeitas. É uma crítica social muito além e muito forte. E mostra figurinos icônicos também, entre o contraste entre um e entre outro. Agora me conte aqui nos comentários se você já assistiu ou não. E se você não assistiu, o que você achou? Você vai assistir? Me conte aqui. E é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você ficou até aqui, dê aquele like. E quem não é inscrito, mais uma vez, se inscreva. Gente, tem um monte de vídeo aqui no canal. E não só isso, né? 30 dias, 30 vídeos. Gente, eu vou tentar postar, eu juro. Eu juro que eu vou tentar postar. Inclusive, postei ontem. Vão lá ver o último vídeo de analisando o arquétipo dos inscritos. Vão lá. Se vocês quiserem participar também, já deixem lá nos comentários. E, enfim, dê o like. Também comente o que você gostou, o que você não gostou. E é isso. Até o próximo vídeo, que no caso é amanhã, né? Beijinho e até mais.